Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou o professor Igor Bruno, mais conhecido como Professor Cuscuz. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos trazer um vídeo falando sobre o Covid-19, sobre a Covid-19, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o achatamento da curva, uma coisa que se fala muito e muitas pessoas ainda estão sem entender. Muitas pessoas ainda estão questionando, por exemplo, o isolamento social é necessário? Será que é necessário? Vamos discutir esse tipo de coisa nesse vídeo. Apresentando alguns dados da CESAP-RN, certo? Eu sou do Rio Grande do Norte, vou focar nos dados do Rio Grande do Norte, tranquilo? Então vamos lá. Olha só, Covid-19. Tanto se fala no achatamento da curva. E muita gente questiona atualmente por que o pico ainda não chegou. A promessa não era que o pico acontecesse em março, depois passou para abril, agora já é maio, daqui a pouco é junho, esse pico nunca vai chegar? É sobre isso que nós vamos falar. Olha só, aqui nós temos um plano cartesiano simples, com o eixo X representando os dias e o eixo Y representando o número de infectados. Olha só, de modo inicial, com a velocidade inicial da do contágio da Covid-19, nós teríamos uma situação mais ou menos assim, certo? Situação mais ou menos assim. Que nós já teríamos até passado, já teríamos passado por isso. Então, no máximo, acho que no final de agora, hoje é dia 30 de abril, estou gravando 30 de abril, então agora, no final desse mês agora, 30 de abril, a gente estaria fim da Covid-19, certo? Acabaria a Covid-19 sem problema. Sem problema, vírgula, né? Então, começou aqui é quando foi detectado o primeiro caso, isso ia ocorrer assim, e no final de abril, por exemplo, estaríamos livres, entre aspas, da Covid-19. Mas, devido ao isolamento social, devido às atitudes que vêm sendo tomadas pelas autoridades, nossa curva ela sofreu um achatamento, ela está sofrendo um achatamento. E esse início aqui está sendo jogado lá para o final, sei lá, de junho, julho, certo? Maio, fala-se maio, mas quanto mais houver o isolamento social, quanto mais houver precauções, lavar as mãos, ter cuidado, usar máscara, quanto mais cuidados houver, esse final do Covid ele é esticado, certo? E isso é uma coisa que o pessoal não está entendendo. Pessoal, se nós não fizermos nada, a, a pandemia começa e ela termina rapidamente. Se fizermos alguma coisa, e se essa coisa for muito bem feita, a pandemia ela dura mais. Hã? É. Olha só. Quando eu falo dura mais ou dura menos, eu gosto de colocar entre aspas. Vamos entender um pouco melhor. O número de contaminados pelo Covid-19 será, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, de 2 milhões de pessoas aproximadamente. Beleza. Não importa se tomemos atitudes corretas ou não, nós teremos 2 milhões de contaminados no Rio Grande do Norte. Ponto. Isso não vai mudar. Detalhe, isso pode mudar. Tranquilo? Mas eu vou pegar um cenário geral. Isso não vai mudar. Certo? 2 mil infectados, 2 milhões de infectados, se tomarmos atitude e se não tomarmos também. Aí se fala, não, então, por que tomar atitude de isolamento se vai ter 2 milhões de pessoas infectadas e tal? Dois motivos. Vamos ao primeiro. Essa linhazinha verde eu botei como sendo a capacidade do sistema de saúde, que nós já somos incapazes no sistema de saúde. O sistema de saúde do Brasil, todos sabem que é precário, e eu vou falar particularmente do Rio Grande do Norte, é extremamente precário. O serviço público de saúde do Rio Grande do Norte é uma vergonha. Isso é ponto, não é discutível, certo? Isso não é um ponto discutível. Só que essa galera aqui de cima, toda essa galera seria, né? A gente está tomando atitude, seria desassistida.
seria desassistida. E a taxa de mortalidade é aproximadamente 5%. Se você olhar a porcentagem, o dado frio é uma porcentagem pequena. 5% é uma porcentagem pequena. De 100 pessoas vai morrer 5? Beleza. Mas coloca isso num dado de uma população, de um pessoal que você conhece. Isso vão ser muitas vidas envolvidas, beleza? Coloca em relação a sistema de saúde, a questão de sistema funerário. Coloca isso dentro desse sistema. Então, 5% de um grupo total que vai ser infectado. Então, nós não temos uma mortalidade de 5% num pequeno período por qualquer motivo, vamos dizer assim, né? Um motivo só. Aí o que acontece? Essa galera vai estar nos hospitais. Estariam nos hospitais. O que acontece? Uma pessoa que sofreu um acidente, uma pessoa que sofreu um infarto, uma pessoa que quebrou uma perna, uma pessoa que quebrou um braço. Todas essas pessoas iam chegar no sistema de saúde, porque essa demanda não vai deixar de existir. As pessoas estão fazendo tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, vão fazer cirurgias retiradas de nódulos e tal, de tumores. Essa galera vai entrar aqui, ó. Primeiro, eles já estão susceptíveis. Imunidade baixa. Então, eles vão entrar aqui no meio de muita contaminação. Segundo, eles não vão conseguir ser atendidos, que o limite do sistema de saúde é essa linha verde. Então, essa galera não vai ser atendida. Quando a gente adia a contaminação, porque empurrar a curva ou achatar a curva, como muitos falam, nada mais é do que empurrar a contaminação. Nós estamos fazendo com que as pessoas se contaminem mais tarde. Nós não estamos evitando a contaminação das pessoas. Entendam isso. Nós não, né? Não sou nem da saúde, mas assim, não se está evitando a contaminação das pessoas. Está se evitando a contaminação das pessoas agora. Então, o objetivo de isolamento, o objetivo de lavar as mãos, não é não contaminar as pessoas. É não contaminar as pessoas de uma vez. Beleza? O primeiro objetivo. Tem mais coisas que nós vamos falar no vídeo de hoje ainda. Então, olha só. Se eu consigo empurrar a curva, eu faço com que o colapso seja apenas esse pedacinho aqui, que já é considerável, mas são seres humanos, estão aqui sofrendo. Isso daí não tem dúvida que é complicado. Beleza? Principalmente para idosos, né? Então, essa galera aqui, ela vai ficar no sobrecarregamento do sistema de saúde, vai sobrecarregar o sistema de saúde, mas não se compara a essa sobrecarga aqui. Só que ele vai sobrecarregar por esse período aqui, ó. Tranquilo? E depois aqui ele consegue, até agora, há relatos de pessoas da saúde no Rio Grande do Norte. Hoje eu já escutei relatos, hoje é dia 30/4, certo? Já escutei relatos, vi algumas reportagens que no Giseu de Trigueiro, se eu não me engano, que é um hospital de referência de infectologia no Rio Grande do Norte, está ficando sobrecarregado. Não tenho certeza, mas é algo por aí. Porém, há relatos, até semana passada, vi muitos relatos de hospitais que estavam ociosos, não tinha muita gente. Tinha pouca gente, poucas pessoas, porque estava recebendo apenas pessoas suspeitas de Covid-19. Beleza, então estava aqui, ó, só que vai chegar aqui. Isso daqui é inevitável. Quanto mais nós empurrarmos para a direita, melhor. Por quê? Primeiro, poderá... até aqui, vamos supor que o colapso ocorresse aqui. Ó. Quantidade de pessoas, a mortalidade ia ser muito alta, certo? Porque não se tinha remédio nenhum, não se tinha previsão de medicação, não se tinha experiência nenhuma com o tratamento da Covid-19. Agora, quando o colapso começar a chegar aqui, já se tem medicações, há discussões, né? Tem medicações que se fala, faz bem, mas tem efeito colateral. Mas já há esperança, já existem respiradores, não são suficientes e tal, mas já existem, que não existiam. Já teve chegada de máscaras, de álcool gel, de várias situações que de início não tinha. Então, começou a pandemia aqui. Ó. Nesse início não tinha nada. Tranquilo? Então, a importância de empurrar a curva é fazer com que as pessoas entrem em contato com o vírus depois. Lembre, o objetivo não é
fazer com que você não, nós, em especial você, né, que está aí ouvindo, não se contamine. O objetivo do isolamento não é tirar sua contaminação. Porém, isso poderá levar a isso, porque ao longo desse caminho poderá acarretar medidas eficientes que possam fazer com que o vírus não se propague, certo? Existem outras situações que podem ocorrer. Mas a grosso modo, se iam se contaminar 2 milhões de pessoas, irá se contaminar 2 milhões de pessoas. O problema é que essas pessoas não podem se contaminar de uma vez. Beleza? Tranquilo? Essa é a primeira coisa. Óbvio que acreditamos, se Deus quiser, que o número vai caindo de acordo com as atitudes que podem ser tomadas, atitudes assertivas e medicações que estão sendo testadas, né? Já se tem relatos de medicações eficientes, já se tem relatos de tratamentos eficientes, certo? Tem uma médica, se eu não me engano é da USP, não lembro, acho que é da USP, que ela fez o teste lá com a questão do que cura trombose, né? Da medicação que cura trombose, dos trombos que geram no pulmão. Então, ela conseguiu, com medicações focadas para isso, trabalhar e reduzir, segundo alguns dados aí, reduzir o número de mortos lá com quem fez o teste. Só que ela ainda está em experimento. Tranquilo? Então, olha só. Isso é importantíssimo. Saber perceber isso, entender essas situações, é importantíssimo. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que nesse primeiro momento, o grande objetivo é não se contaminar todo mundo de uma vez. Tranquilo? Agora vamos para dados aqui do Rio Grande do Norte para a gente entender situações e desfazer alguns mitos que vem rolando aí nas redes sociais. Olha só. Saiu uma tabela, né? Mês passado, início de março, aproximadamente, sobre o cenário atual otimista. Ele colocou como otimista. Cenário atual otimista sobre a infecção, as mortes tal, do Covid-19 no Rio Grande do Norte nesse colapso, né? Não só em Natal, como Mossoró, Rio Grande do Norte como um todo. Gente, essa tabela gerou uma polêmica muito grande. Colocaram até o apelido do secretário de saúde aqui de Anjo da Morte. Porém, essa tabela não tem nada de errado. Essa tabela está correta. Mas por que não aconteceu essas mortes? Graças a Deus, né? Que não aconteceram essas mortes. Mas como é que pode essa diferença toda? Eles erraram muito. Não, eles não erraram muito. Certo? Eu quero que vocês entendam esse cálculo agora. Nós não vamos fazer conta, é um bate-papo. Mais uma continha ou outra eu vou precisar fazer aqui, mas é um bate-papo para você entenda por que aparenta que deu errado. O cálculo, né? Graças a Deus deu errado os valores. Olha só. Primeiro ponto. Nós aqui, se analisarmos hoje é dia 30 de abril, vamos analisar dia 2 de maio. Dia 2 de maio, segundo os estudos aí, teria 157.354 infectados e 874 mortos. Hoje nós confirmamos que o número de mortes foi, até hoje, dia 30 do 4, repito, estão 56 mortos. Tranquilo? Há uma diferença bruta aqui, né? E muita gente me questionou, muita gente que me conhece, né? Família, amigos, que não são da área de matemática, questionou assim: como é que pode, se hoje está só, por exemplo, hoje está só em 67, e daqui a tantos dias vai ter 11 mil. Gente, é porque o crescimento ele não é linear, ele não é um crescimento... Eu quero falar de uma maneira mais clara para vocês. Ele não é um crescimento constante, não é um crescimento fixo. Ele é um crescimento que nós chamamos de crescimento exponencial. Ele é um crescimento abrupto, certo? Ele, cresce demais. Por exemplo, ontem nós tínhamos aqui no Rio Grande do Norte 48 mortes. Hoje já pulou para 56. Certo? É um aumento abrupto de um dia. Então,
O que acontece? A cada 10 dias, mais ou menos, aqui a previsão era mais ou menos a cada 5 dias, o número de mortes o número de pessoas infectadas quase dobrava. Então aqui, ó, se dobrou em 5 de abril, 924, 10 de abril, 2.171. Um pouco mais que o dobro. E a morte, morreram 5 e depois morreu 12. E de fato, gente, sendo que, muito cuidado com a porcentagem. Por quê? Vou dar um relato de uma situação muito importante. Um aluno chegou para mim e falou o seguinte: professor, eu não consigo aprender matemática. Certo, beleza. Aí eu conversando com ele, ele disse: professor, eu vi uma pesquisa que lá na minha escola, 50% dos professores não sabem explicar direito. Aí, tá vendo por que eu não aprendo? Aí a pessoa para e diz: caramba, 50% dos professores não sabem explicar direito. Isso é muito. Isso é muito, complica. Não dá para meu filho estudar matemática nessa escola. Beleza, aí vamos na escola. Chegamos na escola, vamos lá. Ei, tem quantos professores de matemática aqui? Ah, nós temos 2 professores de matemática. Sabe o que significa isso? Que um professor tem certa dificuldade com os alunos. Um exemplo, certo? Um exemplo de sala de aula, porque é o que eu convivo. Então, tem 2. Então a quantidade é grande? Não. Beleza? Então, por isso que cuidado com a porcentagem fria das coisas. Agora, vamos lá. 5 pulou para 12. Certo? De 12, ele pula para 28. De 28 para 67. Ele vai um pouco mais que dobrando. De 2.000 para 4.000. De 4.000 para 9.000 e pouco. 11.000 e pouco. Beleza? Então, esse cenário ele é real. Ele, graças a Deus, não está acontecendo. Porém, aqui tem um dado importantíssimo. 42% da população de bloqueio dos serviços e tal da população. O que acontece com isso? Nós temos hoje, vou passar aqui e volto já para isso. A previsão da CESAP, uma coisa que eu falei aqui, não falei. A população do Rio Grande do Norte hoje é 3.409 habitantes. Isso em 2014, né? O último dado que eu peguei. 3.409.000 habitantes. Gente, se você pegar 11 mil nesse cenário, certo? Faz as contas. Não, porque muita gente falou, 11 mil vai morrer muita gente, não tem lógica. Desculpa, faz a conta, dá menos de 0,33%. Menos de 0,5%, para ficar claro. Menos de 0,5%. 11 mil são poucas pessoas? Jamais. Mas olha só o dado frio, olha só a porcentagem, menos de 0,5%. Mas são 11 mil pessoas. Vamos para frente. Então, a previsão da CESAP, numa população de 3.409.000, era de 2.048.587 infectados. Certo? Essa era a previsão dos infectados para quando? Para dia 2 de maio. Ou 2 de maio não. Para o total. Certo? E atualmente nós temos 1.177 infectados. E um total de 56 mortos. Professor, tá longe, né? Graças a Deus tá longe. Mas vamos lá. A previsão da CESAP para dia 5 do 20, daqui a 2 dias, seria de 157.354 infectados, 874 mortes. Hoje, dia 30 do 4, nós temos 1.177 infectados e 56 mortes. E, professor, eles erraram feio. Olha a diferença? Amor, volta. Se você está dizendo isso ainda, você não entendeu nada que eu falei até agora. Gente, essa galera aqui foi empurrada. Até que vai chegar um pico aqui e essa quantidade vai começar a descer. Quando chegar aqui no final, essa somatória vai ser bem próxima dessa somatória. Porém, o número de mortos vai ser bem menor.
porque nós conseguimos dar uma certa assistência a esse pessoal. Aí aqui, nós temos essa situação. Graças a Deus melhorou muito. Aí nós temos um dado que é do começo de abril, mas só para a gente ter uma ideia. Olha só, o índice de isolamento social, 50,7%. Lá estava em quanto, hein? 43%. Por mais que hoje tenha caído, eu acredito, eu escutei alguns dados soltos sobre isso, eu vi dados soltos, mas assim, por mais que tenha caído um pouquinho, olha o período que ficou acima dos 42. 42 seria mais ou menos por aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó, esse espaço aqui do gráfico, ó, esse período de 13 de março até chegar, sei lá, digamos 15 de abril, até 15 de abril, mais ou menos, houve um isolamento maior, tirando esse pedaçozinho aqui, né? Mas houve um isolamento maior do que o que estava previsto na tabela, de 42%. Pessoal, mas isso quer dizer nada. Quer não? Vamos lá. Vamos para a prática. Vamos para cá. Vamos pensar 42%. Tranquilo? Isso daqui seria o isolamento 42%. Gente, se eu aumentar para 45%, vou aumentar bem pouquinho, vamos pensar numa população, vamos pensar em dados, vamos pensar em 3.000 pessoas. Em 3.000 pessoas. Vamos pensar em 3.000 pessoas. Se eu aumento o isolamento para 45%, eu aumento 3% desse isolamento, né? Quanto é 3%? 3% dessa galera aí. 3% dessa galera, se eu pegasse 100 milhões, né, ou 100 mil pessoas, seria 100 mil não. Se eu pegasse 3.000 pessoas, seria 90 pessoas. Beleza? Mas não seria um número bom de trabalhar. Então vamos pegar 100 mil pessoas. Se nós pegarmos 100 mil pessoas, essa quantidade, esses 3% que aumentam, vão ser 3.000 pessoas. Vai ser um aumento de 3.000 pessoas isoladas. Gente, coloca essas 3.000 pessoas na rua de volta. Essas 3.000 pessoas, cada um infecta 2. Por exemplo, já deu 6.000. Então, olha só, o número de pessoas que caíram aí. Então, vamos pensar, a taxa de mortalidade é 5%. Por exemplo, essas 3.000 pessoas que agora que elas não estão na rua, elas estão evitando 5% de morte, que dá 150 pessoas. Olha só, cada 3% de pessoas que vão para suas casas, elas conseguem reduzir aproximadamente 150 mortos. É uma quantidade muito grande. Aí aumenta isso para 50%? Não, para 40 e... Vamos somar mais 6 para 48. Você dobra isso praticamente 300 mortes a menos. E isso sem falar que as pessoas que estão contaminadas, elas continuam contaminando e assim vai, a não ser que se isolem. Tranquilo? Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito importante. Reforço que eu não quero nesse vídeo, não é meu objetivo. Não é meu objetivo. Meu objetivo aqui não é fazer campanha, não é dar minha opinião política da situação, dar minha opinião matemática da situação. Então, espero que vocês tenham entendido. Ficar em casa é importante, mas não só ficar em casa, existem outras atitudes. Ontem saiu um decreto na Prefeitura de Natal que é obrigatório o uso de máscara. Em Parnamirim saiu hoje um decreto que é obrigatório o uso de máscara. Parnamirim é a cidade vizinha a Natal, certo? Isso é importantíssimo.
Então tome as atitudes, faça direitinho para que você possa se prevenir. Então espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. É isso aí, gente. Um grande abraço e sucesso a todos, até que possamos passar por tudo isso. Tranquilo? Valeu, fiquem com Deus.